Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Então, hoje eu vi um livro aqui do lado aqui de casa, que é esse aqui, ó. O livro Alquímico de Saint-Germain. Saint-Germain, né? Dizem que ele é o mestre ascenso responsável por essa era em que estamos vivendo agora, essa era de ouro, era de aquário, né? A era de transição planetária que estamos vivendo agora está sendo regida por esse mestre ascenso, assim como Jesus regiu a era de peixes, que era a anterior a essa. Porém, todos os mestres, eles se comunicam e continuam, né, na execução administrativa do avanço espiritual, artístico, de todas as formas da humanidade. Devemos entender isso, né? Que geralmente as pessoas elas ficam limitadas ao planeta Terra, acham que só tem o planeta Terra. Sabem que existem, né, muitas civilizações, muitas hierarquias de seres superiores a nós que estamos aqui nessa escola terrena, mas geralmente a gente não atenta, a gente não expande muito a consciência em relação a compreender a existência de diversos seres que estão, né, unidos, trabalhando para o avanço progressivo da consciência da humanidade. Porque é assim que funciona, ok? Quando os seres vivos, né, por exemplo, eu, o espírito, eu ascensionei minha energia, entrei nessa energia do mestrado, vamos dizer assim, ou de uma percepção maior. Então, quando eu abandono esse corpo, eu vou para dimensões onde eu passo a trabalhar ou servir de alguma forma para iluminar os outros planetas ou região onde tem pessoas que estão evoluindo espiritualmente. Certo? É assim que funciona dentro da hierarquia divina. Quanto mais alto você é em vibração, em iluminação, mais você se torna um servo adequado dentro do plano de Deus, para que todos os espíritos possam receber a informação necessária, ou a vibração, ou a energia, ou a atenção dessas pessoas que são mais evoluídas. Daí existem várias escolas, né? Tem o pessoal que trabalha no plano astral, tem um pessoal que trabalha no umbral, pessoal que trabalha no plano mental, no búdico, e aí vai. Tem várias dimensões onde vários seres se reúnem e dentro de uma cadeia
hierárquica de luz, essa dimensão superior vai ancorando aqui no planeta Terra. E nós que estamos tentando trabalhar, né, esse ponto de também nos tornarmos seres luminosos nesse planeta, recebemos essa influência, comungamos com esses irmãos superiores que já passaram pelo estágio humano, né, que agora estão numa característica superior de vida, que não é mais da terceira dimensão, dessa humanidade da terceira dimensão em vários planetas, e eles estão em dimensões onde não tem corpos grosseiros igual a gente tem aqui nesse momento. Tá? Então eu estou falando isso para dar introdução a esse livro, né, desse mestre Saint Germain, que o olho dele é até meio violeta, né? Que ele é responsável pela chama violeta, mas não vamos, aqui também temos o Cristo, que está aí também comandando, né, as ovelhas, né? Todo mundo que está aqui no planeta Terra é ovelha daqueles seres que estão no estado crístico de consciência. Nós temos que ir para esse estado crístico, nos tornarmos Cristo em carne. Ok? Essa é a ideia da evolução humana em qualquer lugar. De modo que você tem que ampliar sempre a sua consciência e nunca falar assim, eu me sinto só, solitário aqui nesse mundo, Deus não está presente, certo? Mas Deus, ele está atuando por meio de todos os seres. Deus está no coração místico, né? Ele é a alma de todas as almas. Todo mundo, né? Todo esse pessoal, mestres ascensos, os anjos, toda a hierarquia só tem poder para fazer alguma coisa porque Deus está atuando através deles, né? E nós também, quando estivermos potencializados nessa luz divina, naturalmente a gente também vai ser, né, guiado por Deus para ser um instrumento nesse mundo para ajudar as pessoas a despertar espiritualmente. Essa é a missão de quem quer se elevar espiritualmente. Há um trabalho a ser feito, há um serviço a ser desenvolvido dentro do plano da criação material de Deus, nas suas várias densidades, onde aqueles que são mais evoluídos prestam, né, atenção e serviço àqueles que são menos evoluídos. Assim como uma mãe cuida de um bebê. O bebê por si só ele não tem o conhecimento, a experiência da mãe, o amor da mãe, a servilidade da mãe. Mas a mãe vai servindo o bebê, né, e o bebê vai criando esse apego pela mãe e vai desenvolvendo as qualidades, as habilidades e até mesmo seguindo o exemplo da mãe. Para que um dia esse bebê, né, no caso, se for uma menina, ser uma mãe, um ser masculino se tornar um pai, e aí poder servir também. De modo que há muitos seres, né, com aspectos femininos e masculinos dentro da dimensão superior que estão aqui nos auxiliando nessa jornada. Então nunca se sinta sozinho, ou parece que você está abandonado aqui ao léu, no universo, num planetinha Terra insignificante, aí você está dentro desse corpo material, assim, cheio de dúvida, de incerteza, com medo. E aí você esqueceu que você é uma parte integrante de Deus, que você é igualzinho, né? Vamos dizer assim, o espírito que você é como parte integrante de Deus é igualzinho ao espírito que é o maior mestre, que é o ser que está no comando de uma hierarquia, vamos dizer assim, ou de uma galáxia, ou de um sistema solar. Então você é igualzinho. Você é igualzinho ao Senhor Brahma, que criou o universo. O Senhor Brahma é uma parte integrante de Krishna também. De modo que você tem todo esse poder, mas você não se empodera dessa realidade que você é. O que acontece? Você se identifica com esse corpo material, isso que se chama viver com o falso ego, e você entrega o seu poder a um sistema que está manipulando a sua mente através de crenças que te limitam nessa existência pacata, onde você acha que está sozinho nesse mundo, ou que você depende de um Estado, ou depende de um líder X. Isso também acontece no mundo religioso, onde as pessoas ficam presas
a seres que, né, parece que é aquele ser que vai salvar a gente, mas não é. Quem vai salvar a gente é a gente mesmo, elevando a nossa energia e atingindo essa posição de consciência crística. E nesse livro aqui, por exemplo, que é o livro de ouro, né, porque é a idade de ouro, então o livro de ouro de Saint Germain, ele está realmente ensinando isso, que você tem que tomar, né, as rédeas da sua vida para ser o condutor ou o senhor do seu destino. Porque nós temos o poder de trabalhar nessa dimensão própria de ser. Tá? Todo mundo está conectado com Deus e Deus dá a cada um a possibilidade, a sabedoria, a responsabilidade de você saber usar a sua mente dentro desse cenário material, que é a energia de Deus, onde você cria a sua realidade perfeitamente, né? E as pessoas, elas ficam muito fechadas em si mesmas. E daí ela fica nesse ciclo de encarnação, nasce, morre, e nunca tem essa habilidade de dar um basta nessa limitação. Tá? Então, o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a criar uma realidade espiritual. Ontem, na aula de ontem, nós falamos sobre isso, né? O Sr. Krishna, no Bhagavad Gita, explica que a gente tem que fazer que a natureza material se torne natureza espiritual através do nosso toque consciente de tudo que fazemos, sentimos e pensamos. Ao nos estabelecermos nesta, vamos dizer assim, maestria de existir, nós criamos o quê? Uma realidade feliz. Uma realidade onde estamos em paz internamente, totalmente rendidos e confiantes em Deus que está em nosso coração místico. Essa é toda a questão a ser entendida dentro desse parâmetro, né, do ensinamento assim, de Saint Germain e também de todos os mestres. Por isso, né, o mestre Cristo, que veio exemplificar esse poder crístico que nós temos, falou que nós somos deuses. Deuses nesse sentido que nós temos o poder de criar a nossa realidade. E depois ele falou também, se vocês acham que isso que eu faço é muito, que são milagres, eu não estou nem fazendo nem um décimo do que é possível, né? E vocês vão poder realizar coisas muito maiores do que eu estou fazendo quando vocês descobrirem em vocês mesmos a potência de ser unificado, né, nessa consciência divina e daí trabalhar nesse mundo criando o que vocês quiserem. Certo? Temos que sair dessa limitação que nascemos, aí temos que fazer certas regras, certas limitações, aí você vai para uma profissão, acha que tem que ganhar o dinheiro, acha que a vida é ter uma casa, um carro, um lugar, ficar viajando, né? Você acha que a vida é isso aí, depois temos que nos preparar, aí né, seguro-saúde, até o momento da morte, aí abandona, sabe? Ninguém tem uma vida, ninguém se aprofunda, todo mundo tem uma vida muito superficial. Superficial, né? Imagina você, o espírito, uma parte integrante de Deus, um Deus, né, com letra minúscula, em si mesmo, né, com toda essa potência divina, mas você vive uma rotininha na sua vida e não tem aquela avidez, aquele entusiasmo de falar, poxa, eu quero ficar comigo, com o que eu sou. Eu quero co-criar a minha vida da maneira mais espiritualizada possível, para que eu entenda qual é o mistério dessa existência, né? Ou seja, eu quero sair dessa matrix, eu não quero co-criar na minha vida, visando obter o material que vai me manter preso nesse mundo. Até agora mesmo eu estava vendo aí com uns amigos, a ideia deles é o quê? Não, que o bolão da Mega Sena está acumulado, vamos jogar, vamos ganhar. Quer dizer, a ideia daquele desejo de ganhar mais para poder desfrutar da matéria.
Aí quando você lê o Bhagavad Gita, Krishna fala, não, você tem que se desapegar dessa matéria, desse desejo de desfrute, desses desejos que estão mantendo você preso nessa região aqui. E depois também você fica preso na região umbralina. E aí tem seres também negativos, né? Assim como tem a hierarquia de luz, também tem uma hierarquia negativa que, de acordo com a sua vibração, ela vai sugando a sua energia, certo? Então você tem que ter essa tomada de posição, escolher o que você deseja na vida. Aí assim, quando fala assim, não seja feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós retornemos, né, no espírito para o mundo espiritual, certo? Então, voltar para o mundo espiritual é a meta. Mas voltar para o mundo espiritual não significa necessariamente que você tem que sair dessa forma material, mas que você tem que ter a consciência espiritual. Você tem que fazer da sua vida uma natureza onde você possa atuar de forma a divinizar as ações da sua vida, certo? A liberdade não significa, quando você abandona esse corpo material, não significa que você está livre. Pelo contrário, né? Se você abandona esse corpo material em ignorância ou em paixão, pode-se dizer que você vai ficar acorrentadíssimo do outro lado. Alguns seres vão pegar você e vão fazer a festa, entendeu? De modo que a ideia a liberdade consiste em você viver de acordo com a vontade de Deus. Daí o Bhagavad Gita ele dá toda a explicação, né? Ou os mestres que vêm também aqui falam, temos que nos tornar servos de Deus em amor, viver em amor, e daí você vai trabalhando sua espiritualidade. Porque qual é o sentido da vida? Explicamos que você é a vida que está dando a vida a esse corpo e, através da vida que você é, esse corpo está tendo experiências nesse mundo material. Você que está gerando a energia de criação. E é isso que nesse livro está falando aqui do Saint Germain, que é um conhecimento já antigo, né? Todos os mestres vêm e falam a mesma coisa. Só que agora, como é a era regida, né, pelo mestre Ascenso Saint Germain, o mestre da chama violeta, que é a chama que purifica, de modo que nós temos que nos purificar. Essa é a ideia, né, que todo mundo está falando. Estamos numa era pesada, estamos numa era de transição, e todo mundo tem que aprender a purificar a mente. Quanto mais rápido você ascensionar a sua energia e tiver essa expansão de consciência, onde você vai ser guiado, né, ou intuído pelos mestres, ou pelos anjos, ou por amigos do plano adjacente a esse plano físico, que estão aqui para nos ajudar, né, porque, como eu falei para você, todo mundo que está no nível superior tem que servir a quem está no nível inferior, assim como a mãe serve ao filho, né, nessa analogia de que a mãe já tem muito mais experiências do que o filho, ou o bebê, né? Então tem filhos, né, de vários estágios, e a mãe é como um sábio que está ali pronto para direcionar aquela alma. Por quê? Porque essa alma superior já passou pelas experiências que nós vivemos. De modo que é maravilhoso, é fantástico quando você tira esse bloqueio, né? Às vezes o bloqueio de religião, o bloqueio político, o bloqueio de ideologias que nós temos por capricho, que nós achamos que é assim, então tem que ser assim, tudo de acordo com a experiência, com nossa capacidade de raciocinar nesse limite físico que nós temos. Nós julgamos que é assim, tem que ser assim, não pode ser diferente. Aí temos gostos, temos aversões, e aí a nossa vida é limitada nisso, assim, nesse pedacinho, nessa faixa de valores que achamos que é o certo.
sendo que no universo há uma expansão infinita de outras coisas. Então não podemos limitar a nossa conscientização ou a nossa relação com seres superiores, porque temos um ego inflado achando que somos os sábios, somos mestres, né? Imagina, perto de Deus, mas mesmo o ser mais elevado do universo é uma formiguinha insignificante, né? Tem um passatempo desse do Senhor Brahma, no Srimad Bhagavatam, que mostra, né, que o Senhor Brahma, ele achava que ele era só porque ele criou o universo inteiro, ele se achava alguém muito importante. Aí Krishna, né, criou um passatempo, depois a gente pode falar esse passatempo, onde quando o Senhor Brahma percebeu a importância do Senhor Krishna, que era Deus, ele se sentiu assim, né? A gente bota o tamanho de uma formiga, mas muito menos que um micróbio. O Senhor Brahma, o Criador do Universo, se sentiu. E Deus é muito humilde, né? Deus, ele é tranquilo. Ele simplesmente está gerenciando o universo por meio de seus servos. Por isso que nós temos que nos tornar servos de Deus para sermos guiados, intuídos pelo divino em nosso coração para prestar esse serviço de passar a mensagem, a luz, o nosso exemplo, para sempre estarmos vibrando amorosamente, num estado feliz, de bom humor, de estar brincando aqui nesse mundo material, apesar de caótico, porque você entende que esse mundo aqui é transitório, é temporário. Não tem nada a ver com o espírito, mas ao mesmo tempo tem a ver quando o espírito se torna consciente de Deus, comungando amor com ele e transformando suas atividades em serviço devocional. Ou seja, você assume a sua posição verdadeira de servo nesse planeta atual, que é uma escola onde você está fazendo o estágio nessa forma humana. E agora você está aqui ouvindo as aulas e está expandindo a sua consciência. Né? O planeta Terra é uma escola, você tem que aprender, aprender, aprender. Aí depois também há escolas superiores. O planeta Terra é um planeta de terceira dimensão que está indo para a quinta. Mas tem planetas de várias dimensões, certo? Todos eles estão oferecendo um tipo de aprendizado específico correlativo à forma que você tem e a capacidade, né, de que aquela forma tem de absorver o conhecimento maior e maior e maior, até que você chega no nível do Senhor Brahma, que é o Criador do Universo. Então, imagina, tem Brahma de 4 cabeças, de 100 cabeças, de milhões de cabeças. Imagina, tem universos e o nosso universo é pequenininho, perto de outros universos que têm inteligências muito superiores. E aí a pessoa está aqui nesse planetinha Terra, numa forma humana totalmente limitada, restrita, cheia de medo, inseguro, vivendo uma rotina escravizada por seres que manipulam tudo. E aí ela acorda e levanta a cabeça e fala assim, quem você acha que eu sou? Né? Eu sei do que eu estou falando, né? Não sabe nada, exatamente nada. Por isso que Krishna vem e traz aqui o Bhagavad Gita, que é uma compreensão dentro da forma humana, onde você vai poder tomar atitudes na sua existência para abrir, né, o seu aspecto consciencial. Ok? Só que essas coisas assim, né, a realização que a gente tem, a gente não pode falar assim para a pessoa. Assim. É algo que você tem que realizar. Porém, a ideia, quando eu venho aqui no ar, é passar essa visão na qual você cria em você a necessidade de você falar, poxa, eu quero ler esse Bhagavad Gita. Né? Como a gente falou assim, temos que purificar a nossa mente. Então, como eu sou um devoto de Krishna, eu vou recomendar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que foi como Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, veio nos ensinar a praticar nessa era de Kali Yuga. Se você canta o santo nome, você purifica a sua mente, aí você dá abertura para que a sua inteligência perceba algo além dessa pequena bolha que você vive
onde você assumiu valores, apegos, aversões, e tenta viver a sua vida com o melhor conforto possível, fazendo planos futuros, e não lembra da morte, não lembra do espírito, né? Na verdade, você está fugindo disso tudo, porque a tendência é que quando você entra na vida espiritual, você quebra todas aquelas comodidades que você tinha, de pensamento e sentimento. A vida espiritual significa se libertar dessa prisão de mente que você vive. E muitas vezes a maioria das pessoas não tem culpa, porque como é Kali Yuga, não tem esse conhecimento que te liberta desde criança. Desde criança você é ensinado, né, em tudo, pelos pais, pelos professores, o sistema de educação, a mídia, tudo vai criando em você, vai formatando em você uma mente que você acredita que é isso que é. E, na verdade, nós vivemos, vamos dizer assim, numa realidade simulada, ou uma realidade, né, numa holografia criada, né, como uma egrégora de uma sociedade onde todo mundo acredita que a verdade é aquilo ali que está sendo dito por esses manipuladores da mente. Todos nós juntos pensando e acreditando em algo, é criado uma sociedade objetivada nesses valores, onde tudo aquilo que somos deuses, né, criamos, aquilo parece a verdade. Certo? Então isso aí que é a Matrix. A Matrix é o gerenciamento da mente de várias pessoas que, como deuses com D minúsculos que são, né, criam essa realidade que você vive atual aqui. Aí quando você se relaciona com as pessoas, você vai notando essa diferenciação, onde você vai compreendendo, não é assim mesmo. E aí qualquer coisa que for colocada na mídia, como a nova moda, a nova ciência, a nova espiritualidade, aí todo mundo vai aderindo, vai aceitando isso como o normal, e daí a geração nova que vem já nem pega os valores antigos e simplesmente vai aceitando o que está chegando, assim, né? Como essa nova geração que a gente observa, a gente que é mais, já passou por uma geração anterior, que era bem diferente da nova geração, a gente observa que eles não têm a capacidade nem o sentimento de entender aquilo que a gente viveu num estágio, vamos dizer assim, né, de anos anteriores à vida normal deles. Certo? Nós vivemos sem celular, né? A gente tinha os tipos de brincadeiras diferentes, o tipo de relacionamento, éramos mais tímidos. E agora a nossa geração é completamente diferente, é totalmente tecnológica, é virtualizada, não tem contato com a natureza muito, né? São seres que parecem estar sempre parece estar com problema, uma dificuldade, né? Tem também os jovens, que são espíritos que estão vindo de orbes superiores, que também têm uma postura adulta, né? Vamos dizer assim. Então tem toda essa complexidade de relações nesse mundo, e nós temos que realmente despertar no espírito para nos libertarmos de toda essa gama, essa miscelânea, essa variedade de mentes, né, que criam as comodidades de você aceitar tudo como normal. Tudo que é estabelecido dentro de uma amplitude maior de pessoas acaba sendo aceito como normal, e a pessoa que não está dentro daquele contexto, ela passa a ser um estranho, uma pessoa que não quista pela sociedade. E muitas vezes você, para se integrar ou viver na sociedade, você tem que aceitar esses valores. Porém, internamente, você tem que saber o que é o personagem material, né? Por exemplo, eu sou o Bacta alemão, né? Estou como Bacta alemão, eu me relaciono tanto no nível material como espiritual, mas com a visão perfeita do espírito. Eu sei exatamente onde eu estou, quem eu sou, entendo a relação que eu tenho eterna com Deus, estou na posição de servo espiritual e por isso venho aqui falar certas coisas, né? Porque a gente tem que passar o conhecimento, isso é um serviço.
Quanto mais você vai obtendo essa capacidade, né, essa cognição de compreender toda essa estrutura material, quando você absorve o conhecimento do Bhagavad Gita, esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele é acrescentado conscientemente a você quando você vem e fala o conhecimento. Então, numa playlist passada que eu botei no meu site, eu falei sobre os 3 modos da natureza material, que nada mais é do que a energia de Maya explicada por Krishna perfeitamente. E aí, quando você tem essa sabedoria e tem a realização do espírito, naturalmente, quando você caminha nesse mundo, você jamais não se perde. Você observa as pessoas entendendo qual a posição de cada pessoa e você entende também como o mundo material tenta influenciar a sua mente. Seja através das pessoas, dos ambientes, né? Dos lugares, das situações, você consegue, através da sabedoria, não se deixar envolver ou não se perder em Maya ou não cair da sua posição espiritual porque você tem a sabedoria. Por isso é dito que conhecimento é poder. Através do conhecimento, as entidades malignas, a influência da energia ilusória, né, as armadilhas, né, de Maya, elas não podem te pegar. Porque você está vendo, você sabe que aquilo ali não é a realidade em si, mas é uma matrix. É uma holografia manipulada, né? Uma realidade simulada por ideias de terceiros que tem sabedoria também, mas não usa para se voltar para Deus. Se volta para conquistar planetas, conquistar sociedades. E aí o mundo material é assim mesmo, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, há seres divinos e demoníacos. A luz e trevas. Assim é o mundo material. Não adianta querer criar um mundo material perfeito. Certo? A perfeição é o mundo espiritual. É para onde Krishna quer te levar. Agora, se você estiver situado aos pés de lótus de Deus, se você estiver vivendo uma vida em serviço devocional, né, tentando de alguma forma alertar e despertar as pessoas, estando você já desperto, é claro, não é só uma teoria, é uma verdade que você vive, então é como se você estivesse situado no mundo espiritual aqui mesmo, dentro dessa matrix. Aí você vai ser uma força divina, libertando almas que estejam interessadas em ouvir uma aula como essa, onde você solicita que Deus está te convidando para voltar para o mundo espiritual e você precisa tomar uma atitude, porque não há escapatória dessa matrix, desse mundo material, a não ser o refúgio em Deus, aos pés de lótus de Deus. Ok? E no Bhagavad Gita se explica que Krishna é Deus, é a forma absoluta, a pessoa suprema, né? Então esse conceito de pessoa, né, como a gente já falou em várias palestras, também tem que ser analisado. O que é uma pessoa absoluta? Não podemos, com os nossos valores humanos, materiais relativos, tentar definir o que é uma pessoa absoluta. Mas Deus se revela como uma pessoa absoluta. E ele fala, se você se rende a mim, se você começa a se associar com o meu nome, com meus passatempos, com o meu conhecimento, então aí Deus ele vai ter a oportunidade de se revelar para você. Porque você está vivendo em serviço devocional, na posição real do Espírito. É isso que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um pedido de Deus para você se estabelecer em serviço devocional. E através do serviço devocional, que é a posição onde você usa os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua energia e o seu corpo físico para satisfazer a Deus, para realizar a vontade de Deus nessa forma humana, nessa escola planeta Terra, então Deus vai se agradar, né, e vai ver que você está sintonizado com o ponto onde ele pode se revelar para você. E quando Deus se revela, a sua vida se torna um néctar, né? Se torna um néctar, porque você perde o medo de tudo, você tem confiança, você entende que Deus está te guiando nessa jornada material e que a ideia do Bhagavad Gita é que que na hora da morte você esteja sintonizado com Deus.
E para isso é o trabalho de toda uma vida humana, né? Você tem que saber que a morte pode acontecer a qualquer momento. Entende? Então essa é toda a questão. O quanto que você quer sair dessa ilusão, ou, né? Eu lembrei do filme Matrix, né? Que o Morpheus lá, ele bota a mão assim, né? Bota a mão assim, você quer a pílula vermelha ou quer a azul? Então o Morfeu é como Krishna, né? Ele bota numa mão, você quer o Bhagavad Gita ou você quer um livro material? Aí você fala, eu quero o Bhagavad Gita. Aí você pega o Bhagavad Gita, é a pílula vermelha, é a pílula que vai fazer você despertar, que vai fazer você ver o mundo material como é, o mundo espiritual, Deus, o karma, o tempo. Né? Você vai começar a entender quem é você. E aí no Bhagavad Gita, quando você tem essa sabedoria, naturalmente você se entusiasma a realizar o fruto dessa sabedoria. Aí Krishna fala, para você realizar essa sabedoria, você tem que se render aos meus pés de lótus. Você tem que cantar meu nome. Você tem que modificar os seus hábitos, as suas crenças, os seus vícios, seus desejos. Você tem que se desvincular dessa atração pela energia material, na qual esses atrativos estão simplesmente criando uma zona de conforto, onde você vai vivendo até o final da vida, buscando aquilo que você pensa que é felicidade, mas não é felicidade, não é alegria, não é nada disso, é algo relativamente. O espírito está completamente fora desse contexto. Mas como você não vive no espírito e você acredita que é a mente e o corpo, né, isso é o falso ego, então tudo que acontece à sua mente e o seu corpo físico é aquilo que você classifica como alegria e felicidade, mas o espírito ele não está vivendo essa alegria. Na verdade, ele está sufocado. E por isso, por mais alegrias que você ache que vai ter nesse mundo, você pode ver que essa alegria ela passa, e daqui a pouco é tristeza, né? Porque é dualidade desse mundo. Você está muito feliz no momento, ou seja, a sua mente ela está numa sintonia que agrada a ela, daquilo que você acredita que é o bom para você, ou de que você foi influenciado a achar que é o bom para você. Então, quando você tem aquilo, ou quando você conquista um objetivo material de algum objeto ou de algum relacionamento, aí você acha que você está bem, né? Mas tudo isso é a mente, são valores do falso ego. Estar bem, real, significa que você está associado com Deus no seu coração. Essa é a única possibilidade de felicidade real, como Krishna diz, né, no verso 66 acho que do capítulo 2, né, do Bhagavad Gita. Quem está em consciência de Krishna, ou consciência transcendental, está com a inteligência estável e com a mente fixa. Então, em tal estado, essa pessoa adquire o estado de paz interna. E através dessa paz interna, que é exatamente essa sintonia com Deus, você está em paz, você saiu do conflito da dualidade, você transcendeu a sua concepção dessa vida pequena, né? Onde você tem que ir para um lado ou para o outro. Então você sai disso, aí quando você está nesse estado de paz interna, né, o verso do Bhagavad Gita diz, aí você começa a sentir felicidade. A felicidade só é possível, né, e real quando você se estabelece no espírito, ou seja, quando você transcende os movimentos da dualidade do mundo material. Luz, trevas, amor, ódio, felicidade, né, tristeza. Então tudo isso é a sua mente. Então Krishna fala, você tem que fazer da sua mente uma mente amiga. O que é a mente amiga? É quando você está projetando um mundo espiritualizado. Um mundo onde você está praticando o serviço devocional, onde você está levando a luz da sabedoria, por exemplo, do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, de todos os tópicos, né, assuntos que estão relacionados com Deus para favorecer os irmãos, né, espirituais, partes integrantes de Deus que estão dormindo, que estão em ignorância,
que esqueceram completamente de Deus e da sua posição espiritual. Então nós temos que agir nessa concepção amorosa, né? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você passa a amar cada entidade viva nesse mundo, tentando levar a sua realização, a sua luz para elas, e isso que se chama o serviço devocional que mais agrada a Deus. Você realizado em Deus, sendo usado por Deus como um instrumento para passar a mensagem de Deus, assim como os seres que são superiores de toda a hierarquia, né, de luz, estão fazendo exatamente nesse momento, nesse planeta Terra. Só que as pessoas estão completamente dormindo. Elas acham assim, mas o anjo, tal, tudo é do outro mundo, né? São seres assim, inconcebíveis, que a gente não consegue ter contato, né? Imagina, você consegue ter contato fácil, é só você querer. Assim como Deus, ele está dentro do seu coração, ele não é inalcançável, ele é o ser mais íntimo dentro do seu coração, ele é o amigo supremo, ele que é o proprietário de tudo, certo? Ele que está desfrutando da existência através de você, porque você é uma parte integrante de Deus. Só que você tenta desfrutar da existência sem perceber que tudo é Deus, que tudo é um empréstimo de Deus, que tudo é uma modificação energética de Deus, onde você está transmutando através das suas ações, de criações, que pode estar vinculadas ao seu falso ego, quando você não se lembra que é o espírito, ou quando você se lembra que é o espírito, certo? Se você lembrar que você é um espírito, naturalmente você vai agir em amor a Deus, oferecendo tudo para Ele, reconhecendo que tudo pertence a Ele, sabendo que todos os seres são potencializados por Deus para te ajudar nesse processo de elevar sua consciência. Você não está sozinho. Você está sempre sendo orientado por uma força superior. É como se fosse um BBB, né, cósmico, né? Aquele Big Brother, né? Big Brother que fala. Estou fazendo essa analogia porque parece que eles ficam monitorados 24 horas por dia, né? Então tem vários seres que estão de olho em vocês. Tanto os do lado da treva, que não querem deixar você evoluir, que querem, porque eles... Quem é negativo? Negativo é aquela pessoa que sobrevive da energia dos outros. Então, os seres negativos, eles se alimentam da sua energia de medo, de apego, de prazeres materiais. Então, você é um objeto que fornece energia para seres negativos. Então, eles estão sempre de olho em todo mundo e não querem deixar ninguém escapar daquilo que eles estabelecem que é como você tem que ser, ou tem que acreditar. E por outro lado estão os seres de luz que fornecem para você energia, que trocam energias superiores, que estão sempre te orientando o que você tem que fazer, né? Seja nos sonhos, seja numa intuição assim que você tem de repente, ou que alguém vem falar algo para você, ou que você lê em algum lugar assim, sempre tem as orientações que vão acontecendo, então você tem que ficar atento, né, aos sinais, aos símbolos, ao que está acontecendo, aos arquétipos apresentados durante a sua jornada aqui nesse planeta Terra. E daí você tem que o quê? Modificar a sua energia, porque até então você está sendo submisso à energia das trevas. Você está simplesmente cedendo a sua energia, seja através do medo, da insegurança, da intolerância, né? Do ódio, da luxúria, da cobiça. Tudo isso aí é energia das trevas. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita que, né, a luxúria, a ambição e o ódio, a ira, né, são as energias que conduzem, são os portões que conduzem ao inferno. E o inferno é exatamente a inconsciência espiritual, a falta de consciência divina, a falta de relacionamento amoroso com Deus. De modo que nós temos que erradicar isso imediatamente. Por isso que estamos sofrendo, por isso que estamos depressivos, certo? E para isso nós temos que tomar decisões imediatas, porque o tempo está passando. E essa forma humana, né, é muito preciosa.
Você tem que se perguntar por que que Deus me deu essa forma humana. Por que que eu estou agora aqui, nesse estágio humano? Aqui se destina essa forma humana. Então, Krishna, né, os mestres, ele fala, essa forma se destina ao sacrifício de realizar a divindade. Se destina a despertar o amor por Deus. E aí você começa a se associar com pessoas que têm essa energia mais angelical, essa energia mais sábia, essa energia mais realizada em Deus. E aí, através dessa associação, que é a coisa mais importante nesse mundo, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és, o semelhante atrai semelhante, ou as qualidades de uma pessoa elevada naturalmente vão passar para a pessoa que está se associando com esse outro ser que já está num patamar onde ele naturalmente está servindo, que ele está falando de Deus. Né? Mas, como eu sempre digo, isso aí é perigoso do ponto de vista quando você se sente um mestre, aí eu sou superior a essa pessoa que não sabe o que eu sei. Se você tem essa concepção de orgulho, de sabedoria, então você não realizou Deus, você não realizou o Espírito. Você teorizou de tal maneira a sua vida que aquilo parece que é real, parece que você sabe, mas você não sabe. Porque atingindo o Espírito, que é esse padrão de integração com Deus, e Deus é o ser mais humilde, mais renunciado da existência. Então, naturalmente, você adquire essa qualidade da humildade, da renúncia. Você não força a ninguém, simplesmente você chega no espaço onde você está, fala sobre Deus, as pessoas que estão mais interessadas, né? Deus vai acionar o coração delas para se aproximar mais de você, para fazer perguntas, para saberem qual o serviço que elas devem executar para avançarem espiritualmente, né? E tem outras pessoas que vão naturalmente, não têm a mesma vibração, a frequência que você e vão se afastar, ou então vão criticar, vão julgar, vão tentar encontrar algum meio para te menosprezar e derrubar você da sua posição. Então, quando você se torna um devoto nesse mundo material, há muitas, né, armadilhas do lado trevoso que estão incomodadas, porque você está tirando muitas pessoas do domínio das garras, né, escuras da escuridão, e ao mesmo tempo você vai estar recebendo uma energia extra, assim, maravilhosa, que vai estar te protegendo da influência dessas forças trevosas, dessas energias que são emanadas para você de uma maneira negativa, né? Sejam por pessoas que estão inconscientes e até mesmo por chamados magos negros, né? Que são as pessoas que estão aí gerenciando por cima o sofrimento da humanidade. E aí você, feliz no seu coração, em comunhão com Deus, passa a ser essa força, vamos dizer assim, inocente nesse mundo de brilho natural, onde todo mundo, né, que estiver chegando a um ponto de realização melhor, vamos dizer assim, nessa forma humana, ele vai se aproximar dessa pessoa e vai indagar, né, sobre o que é a vida espiritual e vai prestar o serviço, né, o serviço de ouvir o que essa pessoa está falando e também de colocar em ação na vida dela aquilo que está sendo indicado pela pessoa, que consegue captar pelas perguntas das pessoas qual posição que elas estão, o que elas estão precisando fazer, o que está precisando, o que elas precisam fazer para tirar esse orgulho delas, que mantém elas aprisionadas nessa energia material. Por isso que lá no verso 4, né, no verso 34 do capítulo 4, o Senhor Krishna está falando, tenta se aproximar, né, de uma pessoa ou de um mestre que está evoluído em consciência, né, faz-lhe perguntas submissas, sem desafio, né, submissas, porque você quer aprender com humildade, você se aproxima da pessoa e você quer receber instrução. E presta-lhe serviço. Porque o que é o serviço? O serviço é você passar para frente aquilo que você ouviu de uma pessoa realizada. Como eu falo assim, copia e cola. Se você não tem capacidade de falar, não tem capacidade de escrever, não tem capacidade de levar assim, de uma forma mais facilitada para o mundo, né, a mensagem de Deus, então você copia e cola aquilo que o mestre compartilha, aquilo que está sendo falado por uma pessoa
que está fazendo, dando o seu tempo e a sua energia para levar para as pessoas esse conhecimento que é muito simples. Muitas pessoas ainda nunca ouviram falar sobre isso, sobre o Bhagavad Gita, né? A nossa cultura é muito ainda a Bíblia, também um livro maravilhoso, mas nós temos que entender quem é Deus. Como que fazemos para nos refugiar aos pés de lótus de Deus? Temos que entender qual é o nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Qual é o nome que tem que ser santificado? Quem é Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus vindo aqui, nos passando os nomes de Deus? Como devemos cantar? Como devemos pretender essa vida devocional? Tudo isso está escrito aí no Bhagavad Gita. O próprio Deus, Krishna, veio e nos legou, né, essa herança que é a maior riqueza da alma, é a sabedoria. De que adianta ganhar o mundo, né, como diz o Mestre Cristo, e perder a sua alma? Você está perdendo a única coisa que é real, que é a sua alma. E aí você está fazendo uma opção de plano para se envolver com as coisas ilusórias. Assim, quando você entra na vida espiritual, automaticamente você se liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai te libertar dessa pequenez, dessa arrogância mesquinha que não leva a nada a não ser ao encontro com a morte, né? O salário do pecado é a morte. Você está sempre pecando. O que é pecar? É tirar o foco de Deus. O que é essa internet aí, essa virtualização toda? A pessoa está o dia inteiro ali, né, no computador, no celular, e esquece Deus. Ela fica fazendo mandando milhões de pensamentos e sentimentos ali no celular. E você vê os jovens hoje em dia. Aí você vai falar de Deus, não, não quero saber de Deus, não, quero saber do meu joguinho, quero saber das minhas coisas de vaidade, dos meus likes, né, eu sou blogueiro, né? Não tem nada contra isso, mas você pode pegar o celular também e ir para uma página espiritual, ou ver coisas de pessoas que pelo menos estão dando uma positividade, né, um degrau a mais para você começar a pensar nas coisas espirituais. Até que você chega no Bhagavad Gita e ali está a informação perfeita de Deus, certo? O Bhagavad Gita, né? Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram e Tamam. Então, esse é o conhecimento assim, real, é o conhecimento mais confidencial que Deus está passando, né? Que ele deu lá para o Deus do Sol. Antes do sistema solar ser criado com todos os planetas, Deus deu o conhecimento para o Deus do Sol. E aí esse conhecimento, através né, dos seres que ele foi expandido para a criação do sistema solar, vem passando esse conhecimento. E esse conhecimento é perdido. Aí, eventualmente, o Senhor Krishna, os seus devotos, vêm e restabelece o conhecimento. Então, o Tamam, esse conhecimento, ele é transcendental, ele não pertence a essa atmosfera material. E se você realmente quer se tornar um candidato para realizar Deus e se libertar dessa matrix e despertar o amor, né, que é o elemento que une o espírito ao Espírito Supremo, daí você tem que fazer o sacrifício nessa forma humana. No início, como a gente fala, você vai fazendo pouco, mas na medida que você vai fazendo, Deus no seu coração percebe o seu esforço, o seu sacrifício, e ele começa a se revelar para você, aí essa energia vai aumentando, certo? Aí você vai ficar num termo médio, onde você vai rejeitar um pouco a vida material e vai começar a ir mais para o espiritual. Aí você vai indo para o espiritual, até que você rejeita completamente a ilusão, as armadilhas de Maya, as influências dos três modos da natureza material, e você se posiciona como um espírito, um servo perfeito de Deus, para executar a sua missão aqui desse planeta, e isso não faz você superior a ninguém. Isso faz você um servo de Deus. Quanto mais você cresce em espiritualidade, mais você vai
servir como instrumento do divino amor nesse mundo aqui chamado material, que nada mais é do que o Brahman, a energia de Deus, que está se manifestando dessa forma, através de uma mente coletiva ou de uma mente individual, onde temos nossas experiências particulares para aprender a sair daqui e voltar para o reino de Deus. Por isso que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todos os mestres estão falando isso. Busca Deus em primeiro lugar, porque Deus é a realidade substancial por trás de todas as manifestações, de todos os fenômenos, de todas as chamadas, né, entre aspas, realidades criadas pela chamada mente egóica, ou do falso ego, né? Você tem que escapar disso. Escapar disso não é difícil. É fácil quando você realmente quer escapar, porque você é um espírito. Você tem que querer viver na sua posição espiritual. E quando você realmente se decide a isso e toma a atitude ou faz o sacrifício, né, o sacro ofício de não quero mais essas coisas, não quero mais esse tipo de associação. Eu entendo, eu aprendi no Bhagavad Gita, ouvi alguns devotos falando e fui sentindo, né? Não só devotos, assim, devotos de Deus, entendeu? Não é devoto de uma religião X ou de uma filosofia X. A ideia é que você tem que realizar o espírito. E tem pessoas que já estão realizadas conscientemente no espírito e estão falando, certo? Aqui ninguém está falando de religião, de metafísica, de algo complicado, não. Nós estamos falando assim, ó, você é um espírito, você é um servo eterno amoroso de Deus, uma parte integrante de Deus. No momento você está vivendo numa forma humana e você precisa ter experiência para se autorrealizar. E autorrealização significa essa comunhão amorosa com Deus. E daí, nessa posição autorrealizada, você passa a fazer o serviço devocional nesse mundo, que consiste em você levar a sua vibração divina para todo mundo, reconhecendo que tudo é Deus e você está em paz, você está feliz realmente nessa situação espiritual, você manifesta a sua luz, o seu exemplo, a sua vibração. E algumas pessoas vão se aproximar de você e vão receber esse conhecimento. E você vai se aproximar de pessoas mais elevadas, né? E vai receber o conhecimento dessas pessoas também. Então é uma troca. É uma troca onde os degraus, né, vão crescendo até que chega em Deus, no mundo espiritual. Aí quando você tiver com o corpo espiritual, no mundo espiritual, você já vai estar se relacionando diretamente com Deus, face a face, a pessoa absoluta, dentro da energia, da potência interna, Brahman de Deus, né, Krishna, e você vai estar vivendo em comunhão interna, consciente com Deus em tudo. Então essa é a perfeição do espírito, é voltar para o reino de Deus, se estabelecer na consciência suprema. E aí as pessoas que já estão mais avançadas em espírito vêm e dão essa instrução, certo? A ideia é o que Deus está falando, e não você ficar julgando, essa pessoa é boa, essa pessoa é um mestre, essa pessoa fala bem, eu gosto daquela pessoa. Não, você tem que tomar atitude pessoal, não importa quem está falando. Você entendeu? Você entendeu isso que eu falei agora? Que você é um espírito, que você tem que se situar naquilo que você tem que praticar o processo de purificar a mente, você tem que dar abertura consciencial para que Deus manifeste e você realmente também se torne um ser autorrealizado. A questão é você com Deus. Agora, se uma pessoa quer ser idolatrada, quer ter seguidores, então essa pessoa se afasta dela. Você tem que simplesmente seguir a mensagem do Bhagavad Gita que uma pessoa está falando, dentro de um padrão de realização. Cada um tem uma realização da vida, ok? Então, estamos chegando aqui a 1 hora já. Não falei o assunto que eu ia falar, mas é a inspiração, a gente tem que falar o que tem que falar. A próxima aula, a gente entra de novo com esse livro aqui, A Era de Ouro de Saint-Germain, e vamos, né, tentar mastigar, dentro de tudo isso que eu falei, o que é uma vida espiritual, onde você está transmutando as suas energias nesse mundo de uma forma consciente, criando uma realidade, né, maravilhosa, abundante, de paz, de amor, de fartura, de tudo que você quiser, porque você é um Deus.
uma parte integrante de Deus, e você pode criar tudo o que quiser nesse mundo, onde você é o herdeiro legítimo da propriedade de Deus, vivendo em amor com Deus no coração. Ok? Então, muita luz, muita paz, gratidão, reflitam, leiam de novo, né? Ouçam de novo essa aula e fiquem espertos, e vamos voltar aqui com mais assunto. Beijo, gratidão!